Olá, irmãos, tudo bem? Voltamos à nossa segunda aula sobre o livro do profeta Jeremias, um dos profetas maiores da palavra do Senhor, profeta que mais profetizou a respeito de Judá, chamado ainda muito jovem, um adolescente ou criança, como ele mesmo se autodenominou diante de Deus. Um livro importantíssimo dentro do cânon bíblico, porque nos apresenta o pecado, nos apresenta a oportunidade que Deus dá de arrependimento e confissão e traz para nós o juízo do Senhor sobre os pecados do povo e sobre o povo como consequência dos seus pecados, mas também é um livro que nos oferece a esperança messiânica de salvação. Portanto, antes de reiniciar a aula de Jeremias, eu quero orar com os irmãos. Senhor, obrigado, Pai. Mais uma oportunidade que temos de estudar as Tuas Escrituras. Que o Teu Espírito seja de fato o nosso professor. Que Ele nos conduza pelo caminho da verdade da Tua Palavra, trazendo sobre nós, Senhor, durante esta aula, até mesmo arrependimento e confissão dos nossos pecados. Senhor, que Tu venhas a administrar em nós o ensino da Tua Palavra, transformando a nossa mente na mente do Senhor. Assim oro e peço a Ti graça na condução desta aula. Em nome de Jesus. Amém. Continuando então, meus irmãos, fazendo uma breve retrospectiva da aula passada, nós vimos novamente uma reintrodução aos livros proféticos. Eu falei algumas características novamente dos profetas. Depois entramos no nome e na autoria do livro de Jeremias. Vimos os reis pelos quais Jeremias profetizou e viveu. Vimos o contexto histórico daquele período, com o deslanchar do poderio babilônico e uma espécie de enfraquecimento da Assíria no contexto histórico daquele período. Vimos as comparações entre a vida de Jesus e a vida de Jeremias e vimos quantas, não são coincidências, né? Mas quantas particularidades idênticas que possuem a história de um em analogia com a história do outro. E hoje, então, nós vamos entrar propriamente no livro e vamos ver na medida do possível, né? Não tem como nós fazermos toda a leitura do livro. Vamos ver, então, na medida do possível, aquilo que seja mais importante para a nossa fixação e aprendizagem desta tremenda profecia. Então, como primeira parte do resumo do livro de Jeremias, está aí a sua vocação e comissionamento. Isso está registrado no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 19. Vamos ao chamado de Jeremias, que está no versículo 4, que diz assim: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares.
Tremendo, né, meus irmãos? O chamado de Jeremias, ainda muito jovem, praticamente um adolescente, ele recebeu do Senhor essa incumbência, né, tão pesada de ministrar os oráculos de Deus ao povo do Senhor no reino de Judá, no reino do sul. E Jeremias, já sabendo do potencial dos oráculos do Senhor sobre aquela nação pecadora, ele então tenta de alguma forma se esquivar desse chamado. Mas Deus então reforça o chamado e traz a ele a tranquilidade de saber que ninguém tocará na sua vida, porque o Senhor irá proteger, o Senhor irá guardar a sua vida. Então o Senhor, como numa espécie de ordenação, o Senhor então estende a sua mão, toca na boca dele, coloca na boca dele então as suas palavras, e depois então, como se Deus estivesse ali nesse momento de ordenação, orando pela vida de Jeremias, dizendo que a partir daquele dia ele seria constituído então sobre nações e reinos, então ele levantaria, ele derribaria, ele abençoaria, ele amaldiçoaria, então tudo aquilo que Deus determinasse que ele viesse a fazer, ele faria. Então o chamado de Jeremias aconteceu quando Josias já havia reinado cerca de 13 anos. Jeremias era ainda um adolescente. Seu chamado foi para exercer um ministério bastante espinhoso. Ele deveria ser o portador da mensagem de tragédias futuras sobre a vida do povo, ou seja, deveria advertir o povo sobre as tragédias que estavam para acontecer. Isso está nos versículos 9 e 10 que nós já fizemos a leitura. Quando Jeremias objetou, dizendo que era muito novo e despreparado para a tarefa, o Senhor assegurou-lhe sua presença protetora. As palavras divinamente inspiradas iriam determinar o destino das nações. Profetizou por cerca de 40 anos. Podemos imaginar o sofrimento do profeta durante esse período, pois ele desejava ardentemente a restauração de seu povo. Jeremias sabia que enfrentaria muita oposição por causa da mensagem que recebera para proclamar, mas foi consolado pela garantia de que Deus estaria sempre ao seu lado. Versículos 18 e 19, que dizem assim: Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Que palavra, né, meus irmãos? Ou seja, Jeremias foi colocado para enviar uma mensagem de destruição para toda uma nação, para todo um país. Então, imagine vocês toda a oposição que ele viria a enfrentar. Imagine todos os problemas que se levantariam contra a vida de Jeremias. Mas Deus promete a ele proteção e ninguém iria prevalecer sobre a vida de Jeremias. Tremendo esse chamado do Senhor para ele. Segundo, a queda de Judá. Então, do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 24, versículo 10, o que nós vamos ver? Nós vamos ver vários oráculos contra o povo de Deus e muitos dos desabafos emocionais do profeta em seus diários com o Senhor. No capítulo 2, Deus, através dele, começa a falar do seu amor, de todo o seu empenho para abençoar aquela nação, mas a nação se voltou contra ele e, em rebeldia, substituiu por Baal, substituiu por deuses estranhos. Então Deus vai chamando o povo a um arrependimento, vai convidando o povo a confessar seus pecados e se arrependerem, para que o juízo não venha sobre eles. Então Deus vai mostrando ao povo que durante todo esse tempo Deus tem tido clemência, Deus tem tido misericórdia, Deus tem relevado alguns pecados do povo, Deus tem deixado de lado, Deus tem tentado esquecer. Ou seja, falando figurativamente, como se Deus fosse um homem como alguns de nós, Deus ele
emite então essa mensagem através de Jeremias, no sentido de dizer: olha, vocês até agora não foram destruídos porque eu tenho tido piedade, porque a destruição que virá sobre vocês, ela será tremenda. Vocês serão aniquilados, vocês serão completamente destruídos. Então Deus vai trazendo ao povo essas situações que vão acontecendo. Deus então dá a alternativa do arrependimento e da confissão. Deus então já emite um alerta de que vem do norte a tragédia sobre Judá. Deus vai elencar os vários pecados da nação. Deus vai falar sobre várias situações que têm causado destruição à nação. Então, Deus vai trabalhando com a nação a respeito do seu pecado. Deus vai tentando, de certa forma, disciplinar a nação através do profeta. Então Deus vai usando a vida de Jeremias para denunciar os pecados do povo e dizer, mediante aquela denúncia, que os seus pecados terão consequências graves sobre a nação. Até que Deus então promove a sua rejeição sobre Judá, né? E já diz que o castigo ele se tornou inevitável. E aí o profeta então começa a sofrer mais ainda, porque Jeremias queria ver a restauração daquele povo. Jeremias queria ver aquele povo se arrependendo e voltando-se para o Senhor. Ele não queria que a sua mensagem fosse em vão. Ele não queria que a sua mensagem não fosse ouvida pelos poderosos, principalmente, que era quem conduzia o povo naquele período. Então ele queria, de fato, abençoar aquela nação. Isso vai causando uma dor ao profeta. Lá no capítulo 9, a gente vai ver a dor do profeta, quando ele é obrigado a proclamar a ruína, a destruição de Jerusalém, a destruição do reino de Judá. Então ele se sente mal. Ele vai dizer, no versículo 1 do capítulo 9, provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e não me conhecem, diz o Senhor. E aí ele vai continuando aqui a proferir, a denunciar as mentiras do povo, a vida pagã daquele povo, a vida mentirosa daquele povo, que com as suas bocas falavam uma coisa, mas o seu coração e as suas ações falavam diferentes. Então ele traz esse contexto de destruição. Ele vai apontar, depois no capítulo 10, vai fazer um contraste entre o Senhor e os ídolos que Judá estava adorando, né? Então vai falar da violação da aliança. Então Jeremias vai trazer todo um contexto de pecado do povo, né? Ele sofre uma conspiração, se queixa com Deus, Deus responde a ele, e aí Deus responde a ele dizendo que vai castigar e vai devastar aquele país. Então, assim, é uma profecia tremenda. Deus vai até dizer, ensinando a finalidade do castigo, né? Lá no capítulo 12, versículo 14, vai dizer assim: assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei do meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a compadecer-me deles, e os farei voltar, cada um à sua herança, cada um à sua terra. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancá-la-ei, a farei perecer, diz o Senhor. Então ele vai falando aqui dos castigos das nações vizinhas, e vai dizendo que até elas terão
uma oportunidade de se arrependerem do seu mal e voltarem para as suas terras. Deus vem então com as imagens, as ilustrações do cinto de linho, do jarro quebrado. Deus vem então trazendo a Jeremias a revelação dos seus oráculos através de imagens, através de ilustrações, através de analogias, né? Então Deus vem, no capítulo 14, ele anuncia uma grande seca em Judá. Então há uma intercessão do profeta para que o Senhor não venha contra a nação, mas Deus rejeita a sua primeira intercessão, Deus rejeita a sua segunda intercessão, e Deus rejeita novamente agora a sua terceira intercessão, porque Deus ele já tinha decidido pelo juízo do povo, mas Deus ele rejeita as intercessões do profeta pelo povo, como se Deus estivesse dizendo: cala-te, não peça mais nada por eles não merecem a sua intercessão, eles não merecem a sua oração, porque eles são um povo de coração duro, eles são um povo que não vão se voltar para mim, a não ser que eu traga sobre eles o castigo. Então, ainda no capítulo 15, Deus vai confortar o coração do profeta. No capítulo 16, a gente vai ver a vida solitária do profeta, ou seja, a figura de um povo que não tinha Deus, de um povo que estava só, né? Capítulo 16, versículo 17 diz assim, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde de diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade, o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs, em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. E aí no capítulo 17, também um capítulo tremendo, que fala sobre o pecado, que o pecado engana, que o pecado destrói. Ele diz lá no versículo 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Então, Deus fala a respeito do coração pecaminoso do povo. Há um clamor de Jeremias contra os seus inimigos, e aí então vem um texto áureo, né, o vaso do oleiro, lá em Jeremias capítulo 18. Deus diz para Jeremias que Israel é como um vaso em suas mãos, é como um vaso nas mãos do oleiro. Ele forma e vê que há algo de errado, ele desforma, ele desconstrói, né? Ele destrói e depois ele vai formar de novo para ser um vaso de honra para o Senhor. Então, são vários acontecimentos que estão nesta palavra até o capítulo 24, que então é o capítulo áureo aí, onde Jeremias vai preparar todo o povo para o cativeiro de 70 anos. Então, o tema principal é a queda iminente de Judá por causa dos seus pecados. O profeta dá alguns sinais da restauração futura da nação e do povo.
Deus acusa a infidelidade do seu povo. As alternativas de Judá são duas: arrependimento ou juízo, destruição. A hipocrisia e a idolatria do povo são condenadas. A idolatria seria punida com o exílio por ser incompatível com o caráter de Deus como Criador de todas as coisas. E diversas advertências são proferidas sobre o perigo da rebelião contra Deus. Deus responde às orações de Jeremias, lá no capítulo 14. As lições do oleiro e do seu vaso fazem Jeremias perceber os problemas que terá pela frente. Tremendo isso. Ele proclama a mensagem, mas acusa o Senhor por não lhe deixar alternativa, a não ser de proclamar a visão que Deus lhe dera. Isso lhe causa depressão e o faz amaldiçoar o dia do seu nascimento. Então são aí todas as dores, né, que Jeremias sentia no seu coração por ser aquele responsável por proclamar os oráculos e juízos de Deus sobre aquele povo, né? Então, diversas mensagens contra alguns reis e contra os falsos profetas são encontradas nesta sessão. E o encargo de Jeremias era mesmo muito difícil de ser levado a termo. Mas apesar de toda a sua objeção e tentativas de se esquivar da tarefa, ele cumpriu a sua missão até o fim. Uma vida, meus irmãos, de sofrimento, né? Jeremias nunca teve a oportunidade de ter uma família, a oportunidade de ter filhos, a oportunidade de construir uma vida própria, porque Deus o vocacionou e Deus o chamou para que a vida dele fosse a vida de Deus. Isso, meus irmãos, aqui eu lembro até de uma revista que eu li há muitos anos atrás a respeito de pessoas solteiras. Existem pessoas que são vocacionadas para viverem a sós. É impressionante isso. Provavelmente todos vocês conhecem alguém que, apesar de ter namorado algumas pessoas e em alguns aspectos até, em alguns momentos de repente até foram noivos ou noivas de alguém, mas que no fim das contas tudo deu errado, nada progrediu e essa pessoa até hoje é uma pessoa solteira. Estou falando de uma pessoa cristã, ok? Ela busca, ela quer se casar, ela quer um encontro real de amor com outra pessoa, mas ela não consegue, porque há algo que acontece que pode ser Deus, não é? E essa pessoa então ela não se casa. Esse exemplo não é só exemplo de Jeremias. Esse é o exemplo também de muitas pessoas que nós conhecemos, muitos homens de Deus ao longo da história, não contraíram matrimônio, não tiveram filhos, não tiveram família, seus trabalhos foram específicos para o Senhor e sofreram muito com isso. Porque nós queremos, né, meus irmãos? Nós queremos uma casa, queremos uma família que amamos, nós queremos tudo isso. E porque isso é inerente ao nosso ser. Nós queremos alguém em nossa intimidade para compartilhar não só da nossa alegria, mas para compartilhar também daqueles nossos momentos de dores. Então há uma busca, sim, uma busca por uma companhia, né? Mas muitos não encontram, porque talvez Deus não queira que essas pessoas estejam disponíveis em suas mãos e que elas exerçam um ministério que não seja dividido com esposa ou maridos ou com filhos. Bem? Infelizmente, para a nossa carnalidade, com muitos acontece isso. 3. Mensagens de julgamento e de restauração. Então, a partir do capítulo 25 até o capítulo 51, nós vamos ver diversas mensagens do Senhor de julgamento e restauração. Do capítulo 25, versículo 1 ao 29, versículo 32, continuam os registros de como Jeremias teve de enfrentar os líderes políticos de Judá, em virtude de sua pregação.
Apesar da resistência e oposição dos líderes de sua nação, Jeremias foi em tudo fiel a Deus. Sua fidelidade fez com que ele sofresse todos os tipos de perseguições e privações. As promessas de que Deus iria restaurar o povo a partir de um remanescente fiel encontram-se em 30, versículo 1 a 38, versículo 28. Nesta seção, encontramos a finalidade educativa do castigo que o povo iria receber. Surgiria uma nova geração depois do exílio e Deus estabeleceria uma nova aliança com o povo. Mas essa nova aliança seria estabelecida com base na misericórdia, fidelidade e zelo do Senhor pela sua palavra, não nos méritos do povo. O capítulo 39 descreve a retomada de Jerusalém por Nabucodonosor. Jeremias é liberto da tirania dos seus inimigos, que de forma irônica foram os seus próprios conterrâneos. Continuando então essa segunda sessão do livro, os capítulos 40 ao 44, contém a advertência que Jeremias faz para que os líderes do povo não façam alianças com o Egito. No breve capítulo que segue, 45, Jeremias encoraja o escriba Baruque, dizendo-lhe que o Senhor o protegeria do desastre que viria sobre a nação. E então, do capítulo 46 ao 51, vamos encontrar vários oráculos de Deus contra as nações, contra o Egito, Filístia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Elão e Babilônia. Vamos ver Deus no capítulo 25 derramando o seu cálice contra as nações. Jeremias sofre uma ameaça de morte, e vamos ver aí algumas outras ilustrações que Deus vai trazer para as profecias de Jeremias. Ele luta contra falsos profetas se levantam contra a vida dele, ele luta contra isso. Deus faz uma promessa de trazer um cativeiro sobre o povo. Há uma dor no coração de Jeremias por todo esse sofrimento que viria sobre a vida do povo, mas haveria uma nova aliança a ser formada ou a ser firmada com o povo. E aí, meus irmãos, eu peço que vocês façam a leitura de todo o livro, porque infelizmente nós não temos o tempo necessário e adequado para estudarmos cada situação do livro, né? Então vamos ver Jeremias orando, pedindo respostas a Deus e Deus lhe respondendo. Há promessas futuras de um renovo, de uma paz, há promessas futuras de prosperidade sobre a vida do povo. Então Deus promete um renovo sobre a nação, um renovo de Davi sobre o povo, sobre a nação. Então vem todo o texto, vem trabalhando com essas figuras do juízo de Deus, aliado a uma remissão futura, aliado a uma renovação de aliança futura. E isso vai sendo ali, vai jorrando pela boca e pelo coração de Jeremias, a tal ponto que ele sofre durante todo o livro várias ameaças, né? O rolo do livro que ele havia lido no templo, ele é lançado no fogo pelo rei, e assim ele é confrontado o tempo todo pela maldade daquele povo. Ele é levado ao temor e ao medo a todo instante da morte ou da prisão, né? É jogado dentro de uma cisterna e ali é posto, mas ainda assim, mesmo com todo o sofrimento do profeta, Deus guarda a sua vida. Mesmo quando ele foi preso, Deus guardou a vida dele. Ele era um homem também corajoso, apesar de ter sido escolhido muito jovem, mas era corajoso, era impetuoso. O que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Depois ele reclamava, depois ele se queixava, depois ele chiava, mas ele fazia. Ele tinha zelo pelos mandamentos do Senhor, tinha zelo pela revelação do Senhor. Ele, quando o livro é queimado, ele chama o escriba Baruque e manda que Baruque reescreva o livro
o livro novamente. Então, assim, era um homem que temia o Senhor, era um homem que tinha respeito pelo ministério que o Senhor colocou em suas mãos. Deus anuncia que um rei chamado Nabucodonosor vai tomar Jerusalém. Ele anuncia até o nome do rei que iria tomar Jerusalém. E assim o livro é levado nessa tônica, né? Jeremias pede ao povo que não retorne para o Egito, que não fuja da Babilônia, porque a Babilônia seria necessária para o juízo, para a disciplina da nação. Mas até Jeremias é levado pela nação para o Egito, né? Ele repreende a infidelidade dos judeus quando eles estavam lá no Egito. Então ele prediz o castigo. Então ele vem trazendo mensagens de Deus para o povo a respeito da condenação, do juízo, a respeito do cativeiro, mas também a respeito de uma herança messiânica futura. Ele também trazia esperança ao povo, mesmo com toda a tragédia que se abateu em Jerusalém. Ele presenciou isso, como está registrado em Lamentações de Jeremias. Jeremias era um homem, foi um homem que trouxe ao povo, de fato, a mensagem de Deus de uma restauração futura. E aí nós temos como quarto tópico um epílogo histórico. Este capítulo ele faz paralelo lá com o segundo livro de Reis, capítulo 24 até o capítulo 25. Há uma informação estatística aqui em Jeremias, versículos 28 a 30, capítulo 52, 28 a 30, diz assim, assim Judá foi levado cativo para fora de sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou para o exílio, no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, levou ele cativa de Jerusalém 832 pessoas. E no ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou cativas dentre os judeus 745 pessoas. Todas as pessoas são 4.600 pessoas. Aí você deve pensar, nossa, tão pouca gente para uma nação inteira. Mas a Babilônia ela tirava das nações o povo melhor, né? Os que eram escribas, os que eram sacerdotes, os que eram homens cultos, juízes, príncipes, eles levavam para fazer uma miscigenação na sua cultura, e assim os babilônios eles iam absorvendo a cultura de todas as nações que eles conquistavam, era algo deles. Então esse capítulo descreve com detalhes a queda de Jerusalém para os babilônios. Provavelmente foi incluído para autenticar a mensagem de Jeremias, mostrando que suas profecias de juízo sobre a nação foram cumpridas. Esse capítulo também não registra a morte de Gedalias, né? Omite a morte de Gedalias, mas a morte de Gedalias está lá no segundo livro de Reis, capítulo 25, versículos 22 a 26. Então são textos que se complementam, são textos que se encaixam, porque o que um não diz, o outro vai dizer. E aí, para finalizar, uma ordem cronológica do livro de Jeremias. O capítulo 1 ao 20 fala sobre o reinado de Josias. O capítulo 26 fala de Jeoaquim, que ele tenta matar Jeremias. Capítulo 35, o primeiro versículo ao 10º, o exemplo dos recabitas. Capítulo 25, a profecia dos 70 anos de cativeiro. Capítulo 36, Jeoaquim queima o rolo do profeta Jeremias. Capítulo 45, Jeremias encoraja Baruque. Capítulos 46 ao 49, Babilônia derrota o Egito. Capítulo 24, a parábola dos figos. 27, Jeremias pede para se entregar à Babilônia. 28, o confronto com o profeta Ananias e sua morte. 29, o confronto com o profeta Semaías. Olha aí os profetas que ele teve que enfrentar. Capítulos 50 e 51, Jeremias anuncia aos judeus exilados a destruição da cidade. Capítulo 21 ao 23, Zedequias pede a Jeremias um milagre de livramento. Capítulos 32 e 33, Jeremias compra um campo perto de Jerusalém. Capítulo 37, Jeremias é levado novamente à prisão. Capítulo 34, Jeremias acusa a não libertação dos escravos, descumprindo o ano do jubileu. Olha quantos pecados a nação tinha, né?
Até o ano do jubileu eles não cumpriam. Algo assim tão simples. Capítulo 38, Jeremias ainda preso pede a rendição aos babilônios. Capítulos 39 e 52, Babilônia invade Jerusalém e mata os nobres. Capítulo 40 a 44, Gedalias é o governador designado pelos babilônios. E aí, então, nós finalizamos a profecia de Jeremias, pedindo aos irmãos que façam a leitura da profecia, para que você possa compreender todo o valor que ela possui para nós, para a Igreja do Senhor, como um exemplo do que o pecado faz, como um exemplo da destruição que o pecado traz sobre a vida daqueles que se rebelam contra o Senhor. Anotem suas dúvidas e na próxima aula, terça-feira, no WhatsApp, estarei ministrando essa aula novamente, sempre com aquele conteúdo mais enxuto, né, mais rápido, e estaremos então tirando todas as dúvidas dos irmãos. Uma semana de paz para todos. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.